Com a palavra o deputado Marcel Van Hatten. Senador Carlos Viana, deputado Alfredo Gaspar, permitam ir direto aos questionamentos à Defensora Pública da União, a quem agradecemos também pela presença aqui, Patrícia Betim Chaves. Eu queria iniciar perguntando, doutora, se a senhora defendeu pessoalmente algum dos lesados do INSS na sua história como Defensora Pública da União? Pessoalmente? Pessoalmente, sim. Como advogada? Não. Como defensora pública. Como defensora federal, pública, exato, mas como advogado ou procurador dessa pessoa. Sim, atuei em alguns casos. E como é a reação dessas pessoas diante do roubo que, para elas, faz uma diferença enorme, de 30, 50, 100 reais, nos seus benefícios são pequenos? É uma reação de indignação. Tem algum caso específico, sem mencionar nomes, que você possa citar, que tenha te trazido especial emoção ou comoção? Eu acho que casos mais assim emblemáticos nos atendimentos que foram feitos no Rio Grande do Sul após as enchentes, atendimentos que foram feitos pela Defensoria Pública da União. Mas relacionados ao roubo do INSS? Relacionados ao roubo do INSS. Não. E eu quero agradecer a DPU, inclusive. Identificou nos históricos de crédito os descontos associativos. Atendendo demandas que não eram necessariamente descontos associativos, se verificou aí um desconto. Eu não quero deixar de reconhecer, inclusive, a Defensoria Pública no momento das enchentes do Rio Grande do Sul, quando atuou, inclusive tem participado das reuniões da nossa coordenação com alguma frequência sobre esse tema, mas não é sobre isso que estamos falando. Gostaria de saber sobre roubo aos aposentados. Algum aposentado específico que tenha sido lesado e que foi representado pela senhora, tem alguma lembrança que lhe traga algum tipo de emoção ou que diga, isso aqui foi um caso tão grave que me chamou a atenção, me chocou? Tenho alguns casos, mas o que eu gostaria de esclarecer? Eu, atualmente, não estou atuando no meu ofício de origem. Então, eu não estou atuando nos casos individuais. Certo, mas atuou alguma vez em algum caso individual na história? Atuei. E qual foi o primeiro caso que você tem em memória de ter atuado a favor de um lesado do INSS? Nesse caso específico, que eu recorde, realmente acho que foi no 2023 ou 2024. E teve algum caso anterior, porque a notícia que nós temos é que desde 2011, pelo menos, a doutora trabalha na área previdenciária dentro da advocacia, me corrija se estiver enganado, talvez até tenha sido antes. Pelo menos 2006. Essa é a notícia de 2006. Na Defensoria a gente encontrou a informação de 2011, então é mais antigo. Teve algum caso desde 2006 de defesa de algum lesado no INSS que tenha relação com descontos indevidos? Desde 2006, não tenho conhecimento. E qual foi o primeiro? 2023. Que eu recorde, na minha atuação como Defensora Pública Federal, os casos em que eu tenho conhecimento, que eu atuei no ofício individual, foram 2018 e 2019, acredito. Mas a senhora há pouco disse que foi 2023. Não. 2023. A minha atuação, ela se divide numa atuação individual. Certo. E depois, quando eu assumi a coordenação. Certo. Entendeu? Mas como defensora de um lesado do INSS, o primeiro caso que você defendeu foi em 2023 ou 2018? Entre 2018 e 2019. Ok, eu gostaria de que a senhora informasse depois a comissão exatamente qual foi esse caso, em que data foi. Eu também gostaria de chamar a atenção aqui de todos os colegas desse gráfico que está no plano de trabalho do deputado Alfredo Gaspar, que mostra o marco temporal entre 2015 e 2025 dos descontos no INSS. É muito importante lembrar que durante o governo Lula foi que houve o grande disparo, certo? Agora, antes disso, como sempre houve, lamentavelmente, roubo no INSS, nós sabemos que houve episódios, por exemplo, relatados pela imprensa, Geraldo Doca, em 2018, e INSS fará pente fino em convênios por suspeita de fraude, isso foi no jornal O Globo, e também em 2010, o mesmo repórter, contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber, sindicatos faturam milhões. Eu pergunto à senhora, doutora, se esses casos já eram publicados na imprensa, e a senhora disse que só sabe a partir de 2019, sendo
responsável, titular da área previdenciária, como foi que, apesar de estar na imprensa, a senhora não sabia que isso acontecia no INSS antes disso, pessoalmente? Nós temos conhecimento através dos relatos dos nossos assistidos. Mas a senhora disse antes, em resposta ao relator, que pessoalmente a senhora só soube dos descontos a partir de 2019. Gravei bem essa palavra. Pessoalmente. O que significa pessoalmente? Significa dentro da defensoria? Atendimento. A senhora nunca leu as matérias da imprensa antes? Claro, a senhora não conhecia as matérias da imprensa? Conhecia as matérias. Então a senhora sabe que antes de 2019 também acontecia esse tipo de roubo? Sei. Ah, bom. Então, a minha resposta foi em relação quando eu atuei. Tá bem, porque isso não estava claro. A senhora disse pessoalmente, eu sei a partir de 2019, mas a senhora tinha conhecimento, então, pessoalmente também, fora da sua atuação? Sim. Diretamente relacionado à atividade funcional, que na imprensa já saía esse tipo de matéria. Tinha conhecimento. Isso é importante, fique claro, senhor presidente, senhor relator, porque eu gostaria de saber também se, apesar de saber ter envolvimento pessoal desde 2019 a 2023, quando a senhora não era coordenadora, eu tenho certeza que a senhora levou para o seu superior o conhecimento dessas atividades em 2019 e 2023, correto? Eu atuei em favor de pessoas assistidas e tomei as medidas extrajudiciais ou judiciais. Mas eu lhe pergunto se levou ao coordenador pelo seguinte, porque quando a senhora foi coordenadora, a senhora tomou ação e decidiu fazer parte, inclusive, do grupo de trabalho e ir atrás desse escândalo. Mas antes disso, a senhora não era coordenadora e havia um coordenador. Gostaria de saber quem é o coordenador ou quem foi. Não me recordo, tem que ser solicitada essa informação. A senhora não sabe quem era o seu coordenador? Não era o meu coordenador. Não era. Como é que funciona, então? Esclarecendo que nós temos independência funcional. O coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, ele não tem nenhuma ingerência em relação ao Defensor Público Federal. Mas a senhora tendo independência funcional, a senhora acha que a senhora não tem obrigação de levar para essa pessoa uma informação que a senhora já conhecia desde 2019 dentro da instituição como defensora pública? Não. A senhora não tinha obrigação de levar a essa pessoa essa informação. Eu discordo. Não tem. Eu acho que a independência funcional não pode ser utilizada para blindar um superior e prejudicar aqueles que estão sendo lesados. A senhora não concorda? Eu acho que o que deve ser esclarecido é como são as atribuições dentro da Defensoria Pública da União. Não, mas isso está muito... Eu não teria que relatar mas nenhum eu sou deputado federal e aqui são senadores aqui, nós todos sabemos a legislação, inclusive nós fazemos a legislação. Então, isso não seria prevaricação? Não. A senhora não informar o coordenador da área de que dentro da sua área de atuação estão acontecendo roubos e apesar de pessoalmente, repito aqui, me ajuda o senador Rogério Marinho, pessoalmente a senhora sabia dos casos, mas não informou o coordenador, não sabe nem quem era. Não me recordo quem era o coordenador no momento. Mas a senhora não acha que é prevaricação? Não. Ok. Eu gostaria também, senhor presidente, de perguntar para a doutora Patrícia Betim Chaves se o grupo de trabalho que a senhora entregava tinha prazo para encerrar. O GTI, Isso. Inicialmente não tinha prazo para encerramento. E por que o Ministério Público Federal decidiu encerrar logo depois de acontecer a operação sem desconto? Essa resposta não cabe a mim. Mas não foi falado nada dentro do grupo? Não foi informado. Não havia comunicação dentro do grupo entre os membros? Havia. Mas não foi informado o encerramento? Não foi informado o motivo do encerramento. Mas foi informado o encerramento. Como foi feita essa informação? Através de um ofício dirigido ao Defensor Público Geral Federal. E o Defensor Público Geral Federal não questionou esse encerramento, a senhora tampouco? Não achou estranho? Não solicitou prorrogação? Não disse, olha, a situação está tão quente aí, está todo mundo falando nesse assunto, a gente precisa continuar investigando, gente, isso é um absurdo. Vamos encerrar, a senhora não fez nada nesse sentido. Esse grupo foi criado pelo Ministério Público Federal. Mas a senhora era membro. Era membro, mas E não a cabe senhora não a tinha... mim questionar, porque essa é uma escolha e uma decisão do Ministério Público A Federal. senhora não podia questionar nada dentro do grupo, então a senhora não tinha participação efetiva no grupo. Tinha participação efetiva no grupo. Mas como é que um participante efetivo não pode questionar a decisão do seu coordenador? Não cabia a mim questionar. Não podia fazer nenhuma pergunta a ele. Poderia fazer a pergunta, Então, mas o o senhor grupo poderia questionar. é criado pelo Ministério Público Federal. Mas são duas coisas exatamente idênticas. Fazer pergunta ou questionar é a mesma coisa. Então a senhora poderia ter questionado o coordenador, mas a senhora preferiu não questionar.
preferiu que o grupo encerrasse sem que a Defensoria Pública da União se manifestasse. E a senhora diz que a DPU não é órgão de controle, mas a DPU ajuiza uma série de ações civis públicas, emite recomendações sobre políticas públicas, e eu te pergunto, por que a DPU não ajuizou nenhuma ação civil pública para afastar a cúpula do INSS ou até mesmo para tomar medidas mais drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria, por exemplo? Última pergunta, por favor. Essa pergunta final. Eu gostaria de saber se a DPU... Desculpa, presidente, só pela interrupção vou repetir para ficar bem claro. Se a DPU ajuiza toda hora ação civil pública, isso aqui é muito corrente aqui, emite recomendações sobre políticas públicas. Por que, nesse caso, a senhora acredita que não foi ajuizada nenhuma ação civil pública para afastamento da cúpula do INSS, ou então que se tomasse medidas drásticas para que o INSS adotasse providências quanto à implantação da biometria? Os defensores regionais de direitos humanos ou a Defensora Nacional de Direitos Humanos têm independência funcional e avaliar qual a sua forma de atuação, que pode ser não somente judicial, mas extrajudicial, através de recomendações. E por que o DPU... Obrigado, deputado Varratem. Não, mas a pergunta não foi... O prazo encerrou. Mas só por que não fez nesse caso? Só essa pergunta. Por que nesse caso não foi feito, na sua opinião? Não cabe a mim responder essa pergunta. Ok, obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pois não, deputado Marcel Varratem, pela liderança do Novo. Eu quero fazer aqui mais um resumo do que vimos hoje. Acho importante nós fazermos os registros aqui, presidente. O primeiro deles é que a doutora Patrícia Betim Chaves reconheceu aqui que esses descontos feitos, essa roubalheira no SS e INSS, por meio de descontos indevidos, aconteciam já desde a época em que ela iniciou como defensora pública na SAP Previdenciária em 2006, correto? A senhora tem conhecimento disso desde aquela época, não é isso? Desde correto, 2006, né? Não. Desde quando? Eu mencionei matérias de 2010, o senhor conhecia. Presidente, pela ordem. O tempo de líder não é para questionamento. Não é mesmo? Então não pode dirigir a palavra para... Está coberto de razão, Marcelo. Então, é só para as suas considerações finais. Eu vou fazer as considerações e se a doutora quiser anuir ou consentir... Bom, nós já encerramos já a fase de depoimento. Vamos lá. Falar como líder depois. O senhor poderia, então, me repor o tempo e aí a gente começa... Eu agradeço, presidente. Então, vamos lá. Primeira parte importante. A doutora Patrícia Betim Chaves, ela disse que tinha conhecimento, senhor Rogério Marinho, senador, desde muito antes de 2018, de descontos associativos, descontos feitos na folha, ou melhor, diretamente dos beneficiados do INSS, porque... não há como negar que a própria imprensa dava esse tipo de notícia. Ou seja, a versão inicial de que desde 2019 caiu por terra porque, obviamente, a própria doutora Patrícia disse que já conhecia de antes esse tipo de fraude no INSS. O segundo ponto importante, senhor presidente, é que fica claro que desde 2023... houve um pedido de exclusão, os pedidos de exclusão de descontos associativos no governo do Lula dispararam. Isso aqui foi obtido via lei de acesso à informação, e foi nessa época justamente, infelizmente um pouco tardiamente, que a Defensoria Pública da União entrou com mais afinco. Participando de um GTI com o Ministério Público, mas que encerrou suas atividades depois de justamente revelado o escândalo. E aí houve uma contradição, pelo menos a meu ver aqui, da depoente, quando ela primeiro disse, em resposta a mim, que não questionou o encerramento das atividades, mas em resposta ao senador Girão, disse ela, senhor presidente, que ela se manifestou contrariamente, disse literalmente que ela, diz aqui, manifestei meu descontentamento de não ter mais esse GTI e queria pedir à doutora Patrícia que enviasse então a prova de que ela manifestou esse descontentamento, porque para mim ela disse que não questionou, mas depois disse que manifestou o descontentamento. Então eu quero a prova de que ela manifestou esse descontentamento. Também disse que não falou com nenhum deputado, nenhum senador, mas as fotos revelam, não estava aqui no momento, que o único deputado registrado conversando com a depoente durante esse período foi justamente o deputado Paulo Pimenta, do PT. E, finalmente, reconheceu que as emendas que o PT sugeriu durante o governo Bolsonaro e que pioraram a fiscalização e atrasaram a biometria foram
fundamentais para que a roubalheira acontecesse em resposta ao deputado Maurício Marcon. Então, eu acredito que várias das manifestações aqui foram esclarecedoras, algumas foram controversas e precisam de esclarecimento posterior, e por isso pedi, inclusive, à doutora Patrícia que nos envie as provas de certas de suas manifestações e também dos processos que anteriormente defendeu ou em que atuou na defesa de pessoas que foram lesadas. Mas fica aqui também, senhor presidente, assim, a minha insatisfação com esse acordão que foi costurado no Supremo Tribunal Federal, que prejudica o cidadão que vai buscar os seus direitos porque foi lesado. Por dois motivos principais. O primeiro é aquele que nós já estamos aqui há muito tempo insistindo, que é o que faz com que o pagador de impostos pague a conta, quando na verdade quem deveria pagar é quem roubou. Então nós precisamos fazer quem roubou devolver o dinheiro, porque quem está pagando a conta disso tudo é o cidadão, nós todos que pagamos impostos brasileiros, pagando os ressarcimentos. Então era preciso que nesse acordo houvesse também uma forma de haver esse ressarcimento que não saísse unicamente dos cofres públicos. Mas em segundo lugar, senhor presidente, muito mais grave, porque a Defensoria Pública da União participou, segundo as próprias palavras da doutora Patrícia, de um acordo que prejudica o cidadão. Porque ela disse, num acordo sempre tem que todo mundo ceder um pouco. Mas esse tipo de acordo que faz o cidadão perder o direito de recorrer no judiciário por danos morais, de ganhar o dobro do que lhe é devido, é prejudicial para os mais pobres. O cara já foi roubado, não foi consultado, porque as instituições se reuniram, aquela coisa de Brasília, né? As elites se reúnem ali, é OAB, é Ministério Público, é Defensoria Pública, ministro do STF. O cidadão não é consultado, fazem um acordo que é prejudicial para a vítima. A vítima já foi roubada e tem direito não só ao ressarcimento, como ainda a compensações, e a própria Defensoria Pública da União acaba aceitando essas condições. Eu acho isso revoltante, senhor presidente da CPMI, senador Carlos Viana, faço questão de me expressar aqui, e aqueles que não fizeram acordo, talvez alguns precisam fazer para receber logo, porque precisam do dinheiro para comer. Agora, quem tem condição de não fazer, lembre-se, a justiça está aí para ser feita, espero que seja feita e que as pessoas ganhem danos morais e o ressarcimento em dobro. Obrigado.